Boa tarde a todos. De início, gostaria de cumprimentar o eminente juiz, doutor João Bosco Barcelos Couto, para entregar essa privilégio à quarta turma. Eu faço com muito prazer e gáudio, sabedor dos conhecimentos, vasto Vossa Excelência, da erudição, da competência, da sensatez e do brilhantismo de sempre. É uma honra muito grande para essa quarta turma tê-lo como integrante. Muito obrigado, ainda que efêmera desses dias, certamente será convocado novamente. Muito obrigado, presidente. Não mereço todas as nossas elogios. Com adesão de nossa todos. adesão de todos. Faço minhas as palavras do senhor presidente. É uma alegria muito grande e uma honra participar da sessão com Vossa Excelência. Obrigado. A honra é toda minha. Não estou conseguindo entrar aqui no sistema de julgamento virtual, não. Então, iniciaremos hoje com... Aliás, conforme venho sempre sustentando no limiar de cada sessão, eu faço ingente apelo a todos os advogados e partes que venham a se avir. Por quê? A conciliação é a finalidade maior da justiça do trabalho. A justiça maior é a conciliação. Por quê? Não há vencido e não há vencedor. É bem preferível a decisão conciliada ou decisão imposta. Por quê? Quem sou eu para falar isso com os eruditos advogados aqui presentes, partes aqui presentes? Ter a verdade real é a verdade processual. Então, muitas vezes, a prova é claudicante, no sentido, e não vem a atender os anseios de cada parte. E, por isso, o resultado tem sido bem satisfatório. Nós estamos remetendo os processos para o núcleo de conciliação, da qual eu faço parte, com muita honra, sobretudo os processos do Banco Itaú. Hoje mesmo já estou remetendo o processo para a vara de origem, em razão do acordo celebrado pelo eminente juiz, que é o doutor Ricardo Marcelo Silva, que, além de todas as qualidades que lhe são peculiares, é um conciliador nato. Então, mais uma vez, sem receio de ser enfadonho, eu concito a todos os advogados e partes e que façam dessas palavras minhas, que puder divulgar para todos os colegas, que, para tanto, basta acionar no site do tribunal, quero conciliar, a audiência marcada rapidamente e resolve tudo. E, dando sequência, vamos inicialmente... e havendo quórum legal, invoca a proteção divina e declara aberta a sessão ordinária dessa egrégia quarta turma, relativa ao dia 22 de março de 2007. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, determina a retirada de pauta dos processos números 0010-453, 54, ROPS e o 0010-563, 90, ambos de minha relatoria, e, dando sequência, proclamo o resultado unânime dos votos atinentes aos embargos de declaração, tanto aqueles atinentes aos processos virtuais, quanto aqueles processos físicos, na forma da conclusão dos eminentes relatores, tal qual nele se contém, ao pregão na forma regimental. Órgão julgador. Processo número 12 da pauta, o AP 1569-2012-111. Relator, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Revisora, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. E, em terceiro, o juiz convocado João Bosco Barcelos Coura. Senhor presidente, pela ordem, eu vou me declarar suspeito para funcionar nesse processo. Ah, tá. A doutora Cristina é impedida, né?
Senhor presidente, é aquele processo Já havia que eu havia detectado, comentado. Esse processo, doutor, eu fui relatora do acórdão, né, que motivou a decisão lá e o não cumprimento do acordo, segundo eu li o memorial de Vossa Excelência, e eu estou, então, doutor Paulo, impedida de atuar no feito. Caso de suspeição por foro íntimo. Foro íntimo, né? Então, não tendo quórum... Eu até gostaria muitíssimo de atuar nele, porque... E eu ouvi o voto de Vossa Excelência. E eu de ouvir o voto de Vossa Excelência. Eu gostaria muitíssimo de atuar. Gostaria de início, reconhecer em público a observação que a senhora fez do voto, que eu já procedi a devida adequação aqui daquela omissão. Uma pequena observação. Mas foi de muita valia. Tá, pequena observação. Eu gostaria até muito de atuar nesse processo, porque é um descumprimento, né? Será que não tem problema a senhora atuar nesse processo? Não? Eu, da minha parte, não, eu conheço, inclusive, esse processo. Fui a relatora do primeiro acórdão, que determinou voltar para fazer a citação dos reclamados, tendo em vista o novo incidente previsto pelo novo CPC. E pelo que eu pude observar, presidente, é que houve um descumprimento segundo o memorial que o advogado trouxe e também já tendo conhecimento do voto né, de Vossa Senhoria, de Vossa Excelência, desculpa, se não houver nenhum impedimento regimental, eu estou apta a julgar o processo. Eu estou achando que não estou adiantando minha propositura de voto, mas eu acho o seguinte, uma vez que não está impulsionando mérito, causa, evidentemente, apenas um incidente que está havendo aqui no processo de decisão relativo ao incidente oriunda da 32ª Vara, número 111, ressalvado no meu exegese. Eu não vislumbro, se eu estivesse analisando o mérito propriamente dito, eu poderia, sim, haver um impedimento. Até, presidente, eu conheci... Assim de nulidade. E, então, eu, particularmente, na qualidade de presidente, eu acho que... Se Vossa Excelência me autoriza, eu estou apta a julgar o processo. Perfeitamente, autorizo. Eu estou apta a julgar. A composição passa a ser Paulo Chaves Correia, Paulo Oliveira Cantelli e Maria Cristina, doutora Maria Cristina Diniz Cacheta. Declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo o eminente juiz convocado, doutor João Bosco Barcelos Corra. Vou ler a propositura de voto aqui, não sem antes acusar o brilhantismo do memorial que me foi ofertado. Depois da observação da doutora Cristina, eu fiz uma pequena observação aqui, que foi no caso de conhecimento, que por omissão eu não fiz não apus o juízo de admissibilidade. Então, até... Doutor Paulo. Pois não. Estou ouvindo. O senhor está escutando, não? Não. Ou desculpe, doutor. A idade. Não, eu estou com afonia aqui, perdão. Perdão, vou falar mais alto, mas não é falta de educação, não. Não, muito obrigado. Conheço os agravos de petição interpostos. Declaro de ofício a nulidade dos despachos de folhas 1288, 1392/1393 e 1449, exclusivamente no que tange à inclusão de Franklin de Souza Camilo Lacerda e Bianca Camilo de Lacerda Garcher no polo passivo, com consequente retorno dos autos à origem, para que haja efetivo cumprimento do dispositivo do acórdão de folhas 1282 e 1286, conforme esclarecimento constantes do presente voto, restando prejudicada a apreciação dos agravos de petição interpostos. É minha propositura de voto, não sei se atende a... Senhor presidente,
Eu não vejo divergência lançada nessa Eu não consigo composição. entrar na sessão de hoje, por quê? Estou com a palavra? Pois não. Senhor presidente, eu indago de Vossa Excelência até para Quarta turma. poupar a turma da sustentação oral, se eu não poderia aguardar Eventual divergência. em relação à nulidade. Se ela não for colhida, eu enfrentaria o Pois mérito. não. A senhora vai estar sustentando também? Pelo mesmo lado, mas só se tiver divergência também sobre a nulidade. Eu não estou vendo divergência aqui. A senhora, Não, não tem divergência não, senhor presidente. a doutora Cristina já adiantou, já fez a observação percussiente. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu agradeço. Assim se decide. Só gostaria de saber se uma das decisões anuladas, declaradas nulas, foi a de indisponibilidade dos Não, bens. foi o seguinte, foi Porque claro eu aqui, ó. não- Pelo número de folhas... Foi o eu seguinte, declaro de ofício a nulidade dos despachos de folhas 1288, 1392, USCO é 1393 e 1449, exclusivamente no que tange a inclusão de Franklin de Souza Camilo Lacerda e Bianca Camilo de Lacerda Garcher no polo passivo, com consequente retorno dos autos à origem, para que haja efetivo cumprimento do dispositivo do acordo de folhas 1286, USCOE 1286, conforme esclarecimentos constantes do presente voto, restando prejudicado por hora a apreciação dos agravos de petição interpostos. Não havendo divergência, assim se decide, não sem antes registrar o brilhantismo memorial. Muito obrigado, generosidade de Eu Vossa também acuso, Excelência. senhor presidente. Hã? Eu também acuso o recebimento de um brilhante memorial. Pura generosidade de Vossa Excelência. Ah, não foi muito brilhante. Obrigado. Obrigado. Processo número 13 da pauta RO 1605-2014-007. Relator, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Revisora, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Vota em terceiro juiz convocado João Bosco de Barcelos Coura. Inscrita a doutora Gisele Martins Silva pelo segundo recorrente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Excelência, demais membros da Sumiu aqui. turma. O que será que sumiu aqui? Permito-me a conclusão. Inicialmente determino o cadastramento do novo procurador do reclamado, doutor Nelson Williams Fratoni Rodrigues, conforme requerimento acostado das folhas 459. Conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamado e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para, nos termos da fundamentação, limitar as diferenças salariais e reflexos decorrentes da equiparação salarial ao período posterior a 1º de março de 2013, bem assim, para determinar que na apuração das horas extras seja adotado o divisor 180, afastada a natureza jurídica do repouso atribuído ao sábado de bancário. Lá do outro, conheço o recurso interposto pelo reclamante no mérito do nego do provimento e mantenho o valor fixado à condenação porque é ainda compatível. Já tem interesse em fazer uso da palavra, eu lhe adianto que o tema atinente ao divisor já é tema prosaico, já é decidido pelo TST, não havendo que, por isso a limitação de eventual sustentação oral fica limitada a esse ponto que não foi de interesse da senhora. A palavra. Em relação à questão das horas extras, Excelências, eu queria chamar a atenção porque foi indeferido o uso dos registros das catracas do prédio onde que o reclamante trabalhava. Em alguns casos, esse registro é aceito juntamente com os cartões de pontuário juntados para determinação dos horários de entrada e saída, porque é impossível você entrar nas dependências do banco sem que haja o acesso a essas catracas e, consequente, registro dos horários de entrada e saída. Deste modo, eu solicito que os mesmos sejam aceitos por essa douta turma para que haja modificação da decisão, excluindo as horas extras em excesso, por eventual não comprovação, e, além disso, caso haja
a realização de horas extras, o banco efetivamente as pagou conforme demonstrado nas fichas financeiras. Pois não. Em relação à incorporação dos 14º e 5º salários, o banco juntou comprovação de que esses salários são incorporados à folha do reclamante desde abril de 2009. Documentos estes do quais não houve impugnação específica da parte contrária e que foi mantido pelo juiz sentenciante como devidos. Neste caso, eu solicito que seja feita a exclusão, visto que já houve o pagamento de tais salários e que, caso não seja o entendimento dessa douta turma, que ache as deduções necessárias para não haver o bis in idem do pagamento. Obrigada. Pois não. A despeito do brilhantismo da sustentação da eminente causídica, entendo que eu não vejo razão para modificar minha propositura de voto. Eu faço por quê? No que pertine às horas extras, volta-se o reclamado contra a sentença que afastou a fidedignidade dos controles de ponto, a alegação de que, aspas, devidamente registrados sob a matrícula funcional do reclamante, fecha aspas, pugna pelo reconhecimento de validade da jornada assinalada nos registros, que seriam prova da real jornada e houve efetivo labor cumprido pelo reclamado, pelo autor, perdão. Sem razão, no entanto, a testemunha Adriano Márcio da Silveira, que trabalhou para o reclamado de 1990 a julho de 2014, declarou expressamente que, aspas, que a marcação de ponto não era correta, fecha aspas, infirmando assim a jornada registrada de todo modo inverossímil, na medida em que absolutamente simétrica na grande maioria, com saídas invariavelmente entre 18 horas e 18h03, conforme se verifica, por exemplo, os registros de folha 145. Por isso eu estou mantendo a decisão de origem. No que diz respeito ao 14º e 15º salários da incorporação, afirma o reclamado que as fichas financeiras demonstram que, em abril de 2009, houve correto e expresso lançamento da incorporação do 14º e 15º salários à remuneração, razão por que não se poderia ter cogitado de supressão de tais parcelas. Falece-lhe razão. Conforme corretamente observado na origem, a fórmula declinada pelo réu não procede, considerando-se que o valor de R$ 1.851,86, pago somente em abril de 2009, teve a rubrica de diferença salarial e efetivamente não foi acrescido ao salário base do autor dos meses subsequentes. Até sustentado pelo reclamado, aliás, beira data máxima vênia a má-fé. Verifique na tentativa de demonstração da alegada incorporação do 14º e 15º, o reclamado apresentou uma tabela segundo a qual a metodologia utilizada na saúde teria sido a seguinte: tomou-se a remuneração de março de 2009 de R$ 3.703,72, salário base, acrescido a comissão de cargo, mais ATS, comissão cargo. E o resultado, R$ 3.703,72, dividido por 12 meses, resultou no valor de R$ 308,64, que multiplicado por 2 avos, correspondente ao 14º e 15º salários, teria resultado em um acréscimo de R$ 617,28. Não se verifica, contudo, a majoração alegada. Ao contrário, verifica-se da ficha financeira de folha 124 que em abril de 2009 houve um único pagamento de R$ 1.851,86 a título de, aspas, diferença salário mensal, não quitada dos meses subsequentes. O aumento do salário base de março de 2009 para abril de 2009, por outro lado, foi de pouco mais de R$ 300, que mesmo acrescido das diferenças relativas a outras verbas, tais quais eu descrevo aqui, nem de longe alcança o valor de R$ 617,28, apontado pelo próprio reclamado. É patente, pois, a redução salarial
sofrida pelo autor em decorrência da supressão do 14º e 15º salário, razão pela qual, data máxima vênia, nega provimento ao recurso no aspecto que os outros pontos não foram objeto de sustentação, e eu estou propondo a minha postura de voto e indago se há divergência. Estou de acordo também, senhor. Assim se decide. Obrigada, Excelência. Obrigada a todos. Boa tarde, doutor. Processo número 2 da pauta RO 24-2014-059. Relator, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, revisora, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, e vota em terceiro, juiz convocado João Bosco de Barcelos Coura. Inscrito, doutor José Afonso Botelho Rocha, pelo primeiro recorrente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, senhor. Atuo nesse feito como relator e permito minha conclusão. Conheço os recursos interpostos e, no mérito, provejo parcialmente o recurso reclamado para 1. Reconhecer a competência da Justiça do Trabalho apenas para declarar a natureza salarial das horas extras reconhecidas, que compõem a remuneração do autor para todos os fins de direito, especialmente para a composição da base de cálculo dos recolhimentos devido a previr nos termos do regulamento. 2. Determinar a adoção do divisor 180 no cálculo de horas extras, afastada da natureza jurídica do repouso atribuído aos sábados bancários. 3. Determinar que a atualização monetária observe o disposto na resolução 08/2005 do CSJT, adotando-se o índice TR para os cálculos de atualização dos débitos trabalhistas. Lado outro, provejo parcialmente o recurso ordinário interposto pelo autor para 1. Condenar o réu ao pagamento dos reflexos das horas extras acolhidas em abono à assiduidade e licenças-prêmio. 2. Determinar que os honorários periciais sejam quitados observando-se o procedimento disposto nos artigos 1º, 2º e 5º da Resolução 66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Mantém o valor da condenação porque é ainda compatível. Indago se quer fazer o da palavra e, se possível, em que ponto. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar a doutora turma, pelos representantes do Ministério Público do Trabalho, demais servidores, com um cumprimento especial à doutora Cristina, querida professora. Excelência, eu gostaria de fazer uma sustentação sobre, apesar que o senhor não falou nada dele, mas os intertícios e a gratificação semestral na base de cálculo. 2 itens apenas. Intertício? Intertícios salariais. Intertícios. Diferenças salariais, né? Isso. A diferença salarial dos intertícios, prescrição, o recurso interposto pelo reclamante. Estou negando provimento. Senhor presidente, essa questão dos intertícios, e eu já vi o impedimento da doutora turma, inclusive publicado anteontem um acórdão, 2 acórdãos, da tia Flatone, doutora Cristina, outros, doutora Paula, eu sei o entendimento, e estou vendo, não digo equivocado, mas não é a melhor interpretação que vem dando outras turmas regionais, que por si só já chamaria o artigo 896, parágrafo 3º, abertura de um incidente de uniformização. E também turmas do Colégio TST. Quanto a esses intertícios, nós teríamos que fazer aqui, eu sei que o voto é difícil, né, reformar e tal, mas eu vou fazer uma consideração aqui, talvez sirva até para, não para essa, mas para futuros pleitos. Os intertícios, excelência, deveria ter um divisor de águas. E confesso ao senhor e à doutora turma que nosso escritório litiga apenas e tão somente com o Banco do Brasil e o Fundo de Pensão. E somos todos egressos do Banco do Brasil. Certo. E já descartamos algumas ações anteriormente à súmula 452, porque o colega, quando sai do banco, ele quer tudo. Eu falei, não, você não tem direito aos intertícios. Mas aí, não sou eu quem está falando, foi o ministro do Colégio TST, doutor Maurício Godinho Delgado, e ele
a partir da súmula 452, está lá que, tratando-se de critérios de promoção do plano de cargos e salários, a prescrição é parcial. Não sou eu. E eu tive a curiosidade e a cautela de olhar os precedentes, são vários precedentes, inclusive a maioria desta Corte Regional, todos falando sobre, afastando a prescrição da 294, a parte segunda, que, ao nosso ver, ficou mitigada com a súmula 452. Como eu repito para o senhor, nós já descartamos várias ações de colegas anteriormente a 2004 que queriam entrar com os intertícios. Nós descartávamos, não, você não tem direito. A súmula 294 diz aqui que é prescrição total. Mas aí veio o colendo do TST e editou uma súmula 452. Então, a partir daí, nós passamos a incluir nos nossos pedidos os intertícios. Inclusive, o banco reclamado, primeiramente, alegava que eles nasceram em acordo coletivo. Mas aí era um se cola. Não colou, passou a alegar que era ato único do empregador. Não é, senhor presidente. Aqui o que é que o banco reclamado fez? Em 97, ele simplesmente alterou o plano de cargos e salários. E plano de cargos e salários não é regulamento interno, não é ato único. Eu peço até venha para a leitura aqui de um pequeno trecho. A carta circular que o banco alterou, 970493, tem aqui recursos humanos, plano de cargos e salários. A diretoria, reunião de 23/9/97, decidiu fixar em 3% o percentual incidente sobre o vencimento padrão, quando das promoções entre os níveis de plano de cargos e salários. Está aqui, excelência, a alteração foi essa, no plano de cargos e salários. Não é ato único, não foi em acordo coletivo, não é regulamento interno. Mas isso aí, já peço aqui da tribuna, talvez não seja o momento, porque o momento é no artigo 140 do regimento interno, né? Parágrafo único, não recurso ou encontra razões. Pedir abertura de incidente de uniformização. Mas não, já faço aqui, fica desde requerido, e também em sede de recursos, caso não seja reformado o voto, nós vamos requerer isso também. Caso essa colenda corte não entenda assim, ainda com certeza o egrégio TST deve fazer cumprir o artigo 896, parágrafo 5º, que é retornar à origem, como, aliás, já tem alguns casos aqui nessa corte. Eu agradeço. Pois não. Obrigado. A respeito do brilhantismo da sustentação do eminente causídico, de início eu indefiro por hora, nessa instância, a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, no que pertine tema levantado na tribuna, que eu não acho que é um momento pertinente para isso. Mas nada impede o senhor renovar isso em sede de recurso, ou mesmo no TST, que, de acordo com o artigo 896, já determina sobrestamento do feito para a discussão desses temas, que está tendo divergência, como o senhor bem sustentou aí, e aqui a divergência, adianto que a divergência nessa turma aqui, nesse próprio voto também tem divergência, posso ficar até vencido, no caso, e eu, com toda a data máxima venda do brilhantismo da sustentação, eu não diviso como a maneira de modificar minha postura de voto. Eu faço por quê? Insurge-se o reclamante contra o reconhecimento da prescrição total das diferenças salariais decorrentes de alteração contratual lesiva. Todavia, data máxima vênia, falta-lhe razão, uma vez que a pretensão se funda
em ato jurídico praticado em 1997. Vale dizer, há mais de 16 anos, antes do ajuizamento desta ação, o que torna aplicável a prescrição total nos moldes da súmula 294 do Colendo TST. Eu trago à baila uma decisão do TST de relatoria da eminente ministra Maria da Costa, do ministro Maurício Godinho Delgado e da ministra Cátia Magalhães Arruda, embora mais anteriores à propositura dessa ação, ou seja, de 2011, eu vou me poupar de ler e vou ler apenas a primeira, que é mais recente, que é o seguinte: prescrição total, promoções, interstícios, parcela não assegurada em lei, súmula número 294 do TST. Extrai-se do acórdão regional que o pagamento dos interstícios decorre de previsão normativa e regulamentar, cujo percentual foi reduzido a partir de 1997. Nesse contexto, considerando-se que a aludida parcela não está assegurada em preceito de lei, uma vez que foi instituída mediante norma interna em negociação coletiva, incide a prescrição total, nos termos da parte inicial da súmula 294 do TST, tendo em vista que o juizamento da presente reclamação somente ocorreu em 10 de março de 2011, precedentes da SDI 1, RR 210, 66, 2011. Relatora, ministra Dora Maria da Costa, 8ª turma, data publicação, 3/10 de 2014. Então, não há, com esses coisas, vou poupar de ler as outras decisões, então, eu entendo que não há espaço para aplicação da súmula 452, tal qual o senhor bem sustentou aqui na tribuna, como pretende o reclamante, porque não se trata de inobservância de critérios de promoção estabelecidos em planos de cargos e salários, mas sim de alteração dos parâmetros. As verbas em discussão possuíam previsão em norma interna do banco reclamado, não estando assegurados por preceito de lei, cuja alteração consistiu em ato único do empregador, o que conduz ao convencimento de que a prescrição aplicável é total. Portanto, diante da jurisprudência do Colendo TST, ratifica-se o reconhecimento da prescrição total relativa às parcelas decorrentes das alterações promovidas pelo Plano de Cargos e Salários de 1997. Nego provimento. Então, eu adianto a divergência da eminente desembargadora. Senhor presidente, cumprimento o doutor pela aguerrida sustentação oral e peço licença, senhor presidente, para divergir nesse ponto do voto de Vossa Excelência, porque eu entendo que essa diferença salarial decorre, de fato, de uma inobservância do critério de promoção estabelecido no PCS. Então, não se trata de um ato único do empregador, a meu ver, e sim de atos que são renovados mês a mês, né? A lesão é sucessiva, se renova mês a mês, motivo pelo qual eu entendo que a prescrição seria parcial. Certo. E minha divergência é nesse sentido. Tá certo. Quem é o terceiro votante? Doutor João. Senhor presidente, também cumprimentando o ilustre advogado, eu vou ter que pedir vênia aqui a Vossa Excelência e a desembargadora Paula Cantelli, porque eu vou acompanhar parcialmente as divergências que ela está lançando. Na questão da competência da Justiça do Trabalho para para o repasse de verbas à Previdência Privada, Previ, eu entendo que se o contrato ainda está em vigor, se o trabalhador ainda não recebe a complementação de aposentadoria, eu entendo que
a competência ainda é da Justiça do Trabalho. Deixa eu achar aqui os pontos de divergência só um instantinho. Sim, na aplicação do IPCA-E, eu acompanho o relator. Na questão da prescrição, que foi mais debatida aqui, eu também estou acompanhando o voto de Vossa Excelência. E na questão da base de cálculo das horas extras, ou melhor, a gratificação semestral na base de cálculo das horas extras, pelo fato de a gratificação de semestral só ter o nome, eu estou acompanhando a divergência da desembargadora Paula. Então, no caso da prescrição, que é o ponto... Vossa Excelência. Eu fico vencida. Tá. Então, a decisão é por maioria. Primeiro, de início, foi indeferido a instauração de incidir o J formulado na tribuna, conforme razões aduzidas oralmente. Colhidos os votos, a decisão foi por maioria, vencida a eminente revisora no que tange a prescrição acolhida na primeira instância e ratificada no voto do relator. E vencida também também no que tange a aplicação do IPCA-E. Esses dois pontos isso mesmo, doutor. Agora, no que tange a competência, o senhor acompanha a relatora, né? Sim. Vigo. E vencido o relator no que tange a competência da Justiça do Trabalho. Para... Isso aqui vai sair. Competência da Justiça do Trabalho para as contribuições para previr. Então, o item 1 vai sair da competência. Para as contribuições para previr. Então, na conclusão, eu tiro isso aqui. Vai sair. Isso aqui vai ficar 1, isso aqui vai ficar 2. Eu fui vencido, né? Tá, vencido. Está vencido o relator. Isso. E vencido também o relator no que tange a parcela gratificação semestral de junho. Vai ter que acrescentar alguma coisa aqui. Vai ter que acrescentar mais um item. Então vai ser o seguinte, primeira coisa, eu vou ficar vencido no que tange a competência da Justiça do Trabalho para apuração da gratificação. IPCA revisor. Ela fica vencida. Prescrição, ela fica vencida. As diferenças salariais, ela fica vencida. Vencida. Agora, a gratificação semestral fica vencida. Então, seria dar provimento parcial ao recurso do reclamante para outorgar-lhe Esse é o mal da gente ser independente economicamente. Né? E é um bem para nós, né? Obviamente. Mas eu prefiro
contrário ou a meu favor, que eu possa entrar numa loja contra o que eu quiser. Né? Para otorgar a integração da gratificação semestral na base de cálculo das horas extras colhidas. Mas vai ser um dia a dia, até conta minha eu pago. Você entendeu, né, Nel? Excelência, pela ordem, parece-me que quanto à prescrição de diferenças salariais intertícios, parece-me que o excelentíssimo senhor juiz Dr. João Bosco acompanhou a divergência? Não. Ou estou errado? Na prescrição, não. Na prescrição, eu acompanhei o relator. Fiquei vencido. É. Por isso que eu tive cuidado de detalhar aqui. Não, tá. Ok. Obrigado. Mas o tema é polêmico, e isso pode citar depois de qualquer forma, chega no TST. Obrigado. Assim se decide. Não se acha completar pelo brilhantismo de sustentação. Também, doutor Paulo, queria cumprimentar meu aluno, falar que é um prazer vê-lo da tribuna, Todo meu desejar mais sucesso do que o senhor já está tendo na profissão. Lutando, né? Obrigado. Um abraço a todos. Sendo aluno dela, tem que ter uma responsabilidade maior ainda. Pois Né? é, aprendi. Aprendi ou não? Aprendeu não? Aprendi muito. Refletimos juntos. Aprendi muito, excelência. Obrigado. Mas é, viu, doutor? Você entendeu direitinho? Qualquer coisa. Amanhã não vem, não. Vem sexta. Processo número 19 da pauta RO 2690-2014-057. Relator, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Revisora, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Vota em terceiro o juiz convocado João Bosco de Barcelos Coura. Inscrita a doutora Cristiane Pereira pelo segundo recorrente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Atuo como relator, permito minha conclusão. Conheço os recursos interpostos pelas partes. No mérito, rejeito as preliminares arguídas e imprimo o provimento parcial ao recurso do reclamado para 1. Acolher a prejudicial de prescrição total da pretensão de pagamento de diferenças salariais, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487(2) do CPC. 2. Excluída a condenação ao pagamento de diferenças salariais. 3. Excluída a condenação ao pagamento de horas extras superiores à sexta diária e 30ª semanal. Determinar a adoção do divisor 220 para recálculo das horas extras pagas, afastada da natureza jurídica atribuída ao sábado bancário. 5. Esclarecer que a cota parte da contribuição previdenciária do empregador não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios assistenciais. 6. Afastar a inclusão da gratificação semestral na base de cálculo das horas extras. Quanto ao recurso ordinário interposto pelo autor, nego-lhe o provimento e mantenho o valor da condenação, porque ainda é compatível. É uma propositura de voto. Com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia turma. 2 dos pontos ora abordados já foram retratados na sessão anterior, que diz respeito ao interstício e à gratificação semestral. O interstício, houve ampla discussão, pelo que, pedindo licença ao colega, reafirmo o que foi dito, no sentido de que realmente o interstício seria previsto em norma interna, e essa é a grande discussão, até mesmo junto ao colente TST, de se considerar se uma norma interna teria previsão de lei para se afastar ou não a súmula 294 colente TST. Por essa razão, peço, com todo respeito, o entendimento do ilustre relator, já ratificado, já expresso na sessão anterior, para que seja, então, mantida a respeitável sentença que acolheu as diferenças salariais pleiteadas com relação ao interstício e também que seja deferido aos reflexos da gratificação semestral. No tocante à jornada, a hora extra, além da sexta diária, 2 foram os fundamentos utilizados na respeitável sentença, tendo um deles como a nulidade da alteração da jornada de trabalho, também prevista em norma interna no Banco do Brasil, pela circular FUNCE número 816, 19/7/94.
Esse foi um dos fundamentos pelo qual o ilustre julgador de primeira instância deferiu a jornada de 6 horas ao reclamante e também, por isso, deferiu as horas extras após a sexta. E outro fundamento utilizado também foi pelo seu enquadramento no caput do artigo 224 da CLT, uma vez que restou comprovado no entendimento do ilustre julgador e também do reclamante, que, de fato, o reclamante não exercia aquelas funções que dita o parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Portanto, também, mais uma vez e com todo respeito ao entendimento do ilustre julgador, pede seja mantida a respeitável sentença para enquadrá-lo na jornada de 6 horas e, assim, deferir as horas extras além da sexta. Com relação ao recurso ordinário apresentado pelo autor, existem 2 pontos principais que diz respeito à consideração do protesto judicial da CONTEC, ajuizado em 18/11/2014, e também da integração da ajuda à alimentação ao salário do autor para todos os efeitos dos reflexos em verbos de natureza salarial. Com relação ao protesto da CONTEC, a respeitável sentença de primeira instância entendeu que, por ter sido formulado o pedido com base justamente na nulidade da alteração da jornada de trabalho, essa interrupção não poderia, então, ser considerada para todos os efeitos. Porém, como há uma consideração também com relação à 7ª e à 8ª, e além da 8ª, pelo enquadramento do autor, entende, assim, fazer jus aos efeitos desse protesto judicial, para que, então, a prescrição seja declarada apenas anterior a 18/11/2004. E com relação à integração do ticket de alimentação, a remuneração do autor, entende também que o autor teria sido admitido antes da adesão do Banco do Brasil ao PAT, razão pela qual, e por essas razões, essa verba teria natureza salarial que não poderia ter sido transmudada com o PAT. Requer, então, portanto, seja mantida a respeitável sentença nos pontos que foram favoráveis ao autor e a reforma, principalmente nesses 2 pontos ora abordados. Respeito ao brilhantismo da sustentação, difícil como modificar por postura de voto, sobretudo porque eu já sustentei anteriormente um voto quase que absolutamente igual e já reporto-me integralmente aos fundamentos anteriormente expostos. Agora, no que pertine a senhora está pedindo também da prescrição, manter a prescrição, nas horas extras, na análise conjunta. O juiz de origem declarou a nulidade da alteração contratual de 6 para 8 horas para empregados ocupantes do cargo comissionado, caso do autor. O demandado busca a reforma da decisão, constei na circular número tal. Pois bem, entendo que o reclamado está com razão e falta amparo à pretensão do reclamante quanto à integração ao contrato de trabalho das disposições dos acordos coletivos de trabalho dos bancários no período de vigência de 1993, 1994 e 1994-1995. No que tange a jornada de 6 horas, para os empregados ocupantes do cargo comissionado. Tampouco há que se falar em reconhecimento da jornada de 6 horas em razão de ato unilateral do reclamado, que, por meio da carta circular tal, alterou a jornada instituída pela circular tal, extinguindo-se as suas comissões do plano de carga e salário e criando comissões com jornada de 8 horas. Com efeito, se o reclamante está enquadrado em tal situação, desde a data da referida carta circular, qual seja, 30 de junho de 1996, não pode agora, 18 anos depois, pretender a declaração quanto ao retorno da condição anteriormente ocupada. Do outro tanto, necessário ressaltar que, para que fique caracterizada a confiança bancária, aqui alude o artigo 224, parágrafo 2º do Diploma Laboral Consolidado,
não se exigem amplos poderes de mando, representação e substituição do empregador. E isso se conclui pulou aqui. Isso se conclui porque o dispositivo em análise estabelece limite da jornada em 8 horas diárias para os bancários, que exerçam funções de direção, gerência, fiscalização, chefia equivalente, ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que aufiram gratificação não inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. Dessa forma, o só fato de o reclamante não possuir subordinados não é óbvio seu enquadramento como exercente do cargo de confiança, impondo-se apreciar a prova produzida para verificar se ele, de fato, ocupava a função de fidúcia na condição de gerente de relacionamento. Dessa forma, no aspecto, o próprio reclamante declarou ser responsável pela carteira de clientes, participar do comitê de crédito e assinar um contrato de abertura de contas, como se vê das folhas 732. A primeira testemunha, arrolada pelo banco, afirmou que o autor tinha poder de decisão no comitê, folhas 732 verso. Nesse contexto, data máxima vênia da respeitável sentença, resta comprovado que as atividades desempenhadas pelo reclamante, embora não adstritas à alta gestão, guardavam certa carga de autonomia e superioridade hierárquica em relação a outros empregados do banco, desempenhando funções compatíveis com as previstas no multicitado artigo 224 da Carta de Vagas. Assim, rogata máxima vênia, não tem jus a 7ª e 8ª hora laborada a título sob jornada. Em razão de tanto, prejudicada a análise dos demais tópicos contidos nas razões recursais do banco que estão relacionados ao reconhecimento da jornada de 6 horas. Em razão da reforma da decisão quanto ao pagamento de horas extras, urge analisar o pedido sucessivo do autor do recálculo de horas extras para com a adoção do 220. Essa parte já é prosaica, eu vou poupar de ler, que já é de conhecimento de todos. E qual foi o outro ponto que você sustentou, doutora? Foi o protesto, excelência, protesto judicial. Tá, pois não. Decisão total. Ponto. Interrupção da prescrição? Sim, da Contec. Entende o autor que a interrupção da prescrição decorrente do protesto judicial interposto pela Contec abrange todo e qualquer pedido de horas extras. Data máxima vênia, falta de razão. As horas extras decorrentes de violação ao artigo 384 da CLT e do intervalo intra-jornada possuem causa de pedir diversas daquelas decorrentes do labor na 7ª e 8ª hora da jornada e excedentes da 8ª de que trata o protesto judicial, folhas 40 a 47. Assim, a interrupção não se aplica a tais parcelas, caso venha a fazer parte da condenação, devendo-se observar mesmo marco prescricional das parcelas não inumadas pelo protesto extintivo, pelo protesto interruptivo, ou seja, 17/11/2009, tendo em vista a data de ajuizamento da presente ação, folhas 2. Quanto ao período posterior, importa destacar que o autor se beneficiou da interrupção da prescrição com o primeiro protesto ajuizado pela Contec em 18 de novembro de 2009. Assim, nos termos do artigo 202 caput do Código Civil Brasileiro,
A interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma única vez, nada reparado. O que mais você falou, doutor? Foram os dois, integração da alimentação, excelência. No que pertine a integração do auxílio alimentação, entendo que razão não assiste ao recorrente. E porque, via de regra, o ticket de alimentação pago com hospitalidade ao trabalhador ostenta a natureza salarial. A natureza indenizatória da parcela somente se verifica quando expressamente determinada em norma coletiva ou quando comprovada a filiação do empregador ao PAT, com esteio na OJ, número 133, da STI 1 do TST. Ambas as hipóteses verificadas nos autos. Verba e graça, parágrafo 6º da cláusula 4ª, CCT, de 2004 e 2005, folhas 79 e 488. Com esse motivo, não integro a gratificação natalina, sendo indevido o pretendido pagamento em dobro do mês de dezembro e reverberações. Nego o provimento. Eu adianto que a divergência e passo a palavra da doutora. Senhor presidente, cumprimento também a doutora Cristiane pela excelente sustentação oral. Peço vênia a Vossa Excelência para fazer divergência nos seguintes aspectos e até informo que estou... Né? Me reportar... que eu estou alterando a divergência que fiz anteriormente em alguns pontos específicos. Então, minha divergência é pontual nos seguintes aspectos. Primeiro, em relação à competência da Justiça do Trabalho, tal qual no voto anterior. Em relação à prescrição parcial dos interstícios. Em relação à não configuração do cargo de confiança, eu entendo que não configurado, então ele faz jus às horas extras que excedem a 6ª hora de trabalho. Certo? Certo. Em relação à gratificação semestral, aquela semestral mensal, e em relação à interrupção da prescrição. Eu entendo que o protesto feito pela Contec, ela foi em relação às horas extras de modo geral, então abrange todos os pedidos de horas extras, seja pela extrapolação, pela supressão de intervalos. Então, é nesses aspectos. Em relação ao assédio moral, eu concordo com Vossa Excelência. E os demais aspectos também, a ajuda à alimentação também, nesse caso, eu concordo com Vossa Excelência. Senhor presidente, pedindo vênia a ambos, né, Vossa Excelência e a revisora, eu vou acompanhar a divergência apenas nos dois aspectos que eu já mencionei quando do julgamento do processo anterior, ou seja, a competência da Justiça do Trabalho relativamente à determinação de contribuições à Previ e o deferimento do pagamento da incorporação da gratificação semestral na base de cálculo das horas extras. Está certo. Tal qual o resultado anterior. Exatamente. Nos outros aspectos de divergência que Sua Excelência abordou, eu pedindo vênia a ela, eu acompanho o voto do relator. Você pode copiar também. Isso aqui eu vou ter que tirar então, porque está diferente aqui, porque o senhor estava afastando, o senhor vai ficar vencido na gratificação semestral. Agora só uma coisa, isso aqui vai afastar então, né? Porque vai ter essa modificação aqui. O doutor João está me acompanhando, agora a prescrição está me acompanhando. Ele está divergindo no que tange a competência, a gratificação semestral. Quanto a competência vai ter que acrescer aqui? Vai ter que acrescer aqui algo, mais algum. Como que o problema da competência é... Previ. O senhor acompanha? Sim. Tá. Eu fico vencido quanto à competência. E afastava a inclusão da gratificação semestral. Isso. Também. Porque isso aqui eu estou cortando aqui, então não tem que fazer nenhuma alteração mais aqui. Não. A doutora Paula fica vencida nessa aqui, horas extras. E o assédio interrupção. Assédio. Interrupção da prescrição. Pelo mesmo Tá certo. seguindo o mesmo raciocínio. Você vai adequar aqui, né?
Assim se decide, doutor. Obrigada, boa tarde, excelência. Excluiu. Risquei aqui, ó. É porque eu estava anotado, mas eu excluí isso aí. Tá. Constava, Acabou aqui. Uma vez encerradas as sustentações orais atinentes aos processos físicos, proclamo a unanimidade o resultado dos demais julgamentos na forma das conclusões de voto dos eminentes relatores, tal qual neles se contém, abstração feita às divergências que serão examinadas no momento oportuno. Dando sequência ao pregão dos processos virtuais, observante o processo regimental. Bonito? É, bonito? Deixa eu só passar aqui para o PJE. Só um minutinho. Acontecendo isso. Hein? Quem é Maria Letícia Rodrigues Fonseca? Eu acho que é a moça da reforma. Eu pensei que outro juiz aqui. Maria Letícia? Eu acho que é. Qual que é o primeiro? Na sala aqui? Na sala de som. Esse é o número 3. Processo judicial eletrônico de relatoria desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, com preferência para advogada da cidade de Juiz de Fora. Processo número 3, da sala das 13h11, 10.153.65/2016. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli, juiz convocado João Bosco Barcelos Coura, inscrita a doutora Marilu Freitas, pelo recorrente presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelência. Vou esperar chegar aqui no... Tá vindo, não? Agora chega. 10.153. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Permito a conclusão. Conheço o recurso interposto pela reclamada e, no mérito, dou-lhe provimento para, nos termos da fundamentação, parte integrante deste deciso, excluir da condenação o pagamento de aviso prévio indenizado, 39 dias,
13º salário proporcional, férias vencidas mais um terço, 2003, mais um terço, relativo ao exercício de 2013 e 2014, FGTS, com adendo de 40%, multa advinda do artigo 477 da CLT, honorários assistenciais, bem assim, o fornecimento de formulários seguro-desemprego, complementares e expedição de ofícios RPB e IADRT, e julgar improcedentes os pedidos iniciais e absolver a reclamada da condenação imposta em primeiro grau, invertidos os ônus da sucumbência, conclusas pela reclamante por valor de R$ 1.681,78, calculadas sobre o valor atribuído à causa, invertidos os ônus da sucumbência, e a reclamante é isenta porque beneficiária da justiça gratuita. Autoriza a reclamada a reaver o valor pago a título de custos processuais pela via administrativa adequada na forma usual. Perfeito. Eu só tenho interesse em fazer uso da palavra, ou eu aguardo divergência? Eu aguardo divergência, Excelência. Tem mais componentes? Plenamente de acordo, senhor presidente. Assim se decide, doutor. Muito obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde, boa viagem. Boa viagem. Esse é o que não estava, né? Qual que é a minha sala? De quem que é? Ah, tá. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho é o número 43 da Sala das 13h11, o RO 11044-02-2014. Votam o juiz convocado João Bosco de Barcelos Coura e a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito o doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim pela segunda recorrente ausente. Com êxito presente incidente e com supedâneo nos parágrafos 4º e 5º do artigo 896 da CLT, em juízo positivo de retratação, confiro provimento parcial ao recurso interposto pela reclamada para determinar que o divisor a ser utilizado para cálculos das horas extras durante todo o papo laboral é 220. De acordo. Sem pedido. Ah, tá. Assim se decide. Para determinar revisor, hein? Divisor, revisor. Doutor Paulo, hein? Doutor Paulo. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho é o número 15 da Sala das 13h11, o RO 10.741.65/2016. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e o juiz convocado João Bosco de Barcelos Coura, inscrita a doutora Daniela Rafael de Andrade pela recorrida ausente. Com esse recurso interposto, no mérito dou-lhe provimento parcial apenas para excluir da condenação a condenação do ente público ao pagamento das custas processuais ex vi da isenção assegurada nos modos do artigo 790-A da CLT. Indago essa divergência. Plenamente de acordo. Tá. Assim se decide. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho é o número 26 da Sala das 13h11, o RO 11.233/30/2016. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e o juiz convocado João Bosco de Barcelos Coura. Inscritos o doutor Márcio Murilo Pereira, pelo recorrente, e o doutor Amilcar Albieri Pacheco, pelo recorrido, ambos presentes. Boa tarde, doutores. Com esse, o recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito nego do provimento. Uma palavra para o procurador do reclamante. Boa tarde, Excelência. Boa tarde,
Ministério Público, todos os integrantes dessa egrégia turma. Ocupo essa tribuna, nesse momento, numa tentativa de reforçar as razões apresentadas no recurso e tentar demonstrar a essa egrégia turma o erro com que elaborou a sentença recorrida ao não observar o fato que o sindicato recorrido somente ingressou no mundo jurídico sindical em 23 de agosto de 2016, posto que antes não havia sido deferido o registro sindical pelo Ministério do Trabalho e não havia prática de nenhum ato sindical em prol da categoria. E, em razão disso, as contribuições sindicais vertidas em favor do sindicato somente poderiam pertencer ao sindicato legalmente constituído e registrado no Ministério do Trabalho, posto que esse foi o único das duas entidades que praticou atos, de fato, em favor da categoria, quer seja de representação, firmando acordos e convenções coletivas, realizando homologações sindicais, ao passo que o sindicato recorrido, nesse momento, era meramente uma expectativa, porque ainda em tramitação o processo de registro sindical. Se não havia registro sindical no Ministério do Trabalho, não havia legitimidade de representação. Se não houve representação, não há que se falar em recolhimento sindical em seu favor. Então, firme nessas razões, solicito aos demais integrantes da Câmara que, divergindo do voto do eminente relator, que deem provimento ao recurso. Pois bem. Boa tarde a todos. Só ouvir o voto, Excelência. Ouvir o voto. Pois não. A despeito do brilhantismo da sustentação, não vejo razões para modificar a propositura de voto, e faço por quê? A própria emenda aqui já estratifica o entendimento consubstanciado dos fundamentos do corpo do voto, e eu permito-me lê-lo. Sindicato, legitimidade ativa, desnecessidade de registro no Ministério do Trabalho e Emprego. É prescindível o registro do sindicato do Ministério do Trabalho e Emprego como condição para atuar como substituto processual. O sindicato passa a existir de fato quando realiza a Assembleia para eleger os seus representantes e deliberar sobre a fundação. Em razão disso, a ausência de tais registros não é causa excludente da legitimidade do sindicato, nem sequer da condição de credor das contribuições sindicais da categoria. O processo é oriundo da segunda vara de Pouso Alegre, e eu transcrevo o relatório aqui das brilhantes razões e trago a colação aí uma parte da decisão que muito me impressionou, que é o seguinte: o registro sindical perante o Ministério do Trabalho não importa mais no seu poder discricionário de conferir legitimidade a determinada entidade sindical. Ao contrário, trata-se o registro de ato meramente vinculado, destinado apenas a zelar pela unicidade sindical, princípio constitucional. Portanto, ainda que o registro sindical tenha sido somente realizado em agosto de 2016 e por razões burocráticas, como dito em defesa, não faz sentido que o sindicato autor possa deter os valores decorrentes de contribuições sindicais devidas por empregados representados pelo sindicato réu como reconhecido judicialmente. Eu trago à colação ainda várias decisões do Coleno TST, convergentes no sentido da propositura de voto, e, por fim, eu concluo que, assim, ainda que se entenda que o registro do Ministério do Trabalho tenha natureza constitutiva, conferindo-se apenas a partir da concessão dele a personalidade sindical ao requerente, os efeitos dele provenientes devem retroagir ao início do processo de criação do ente representativo obreiro, como forma de conceder máxima
efetividade à norma constitucional que confere tal imunidade. Por essas modestas razões, eu nego provimento ao apelo e indago se há divergência. Senhor presidente, eu cumprimento o nobre procurador e pela sustentação oral, peço licença, mas acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Peço vênia a sustentação, mas acompanho o relator. Pois não. Assim se decide. Muito obrigado, boa tarde. Tá. Tá. Sala 507. Esse tem divergência? Não, eu tenho uma pessoa aí só Sim. Na minha sala? É a próxima. O outro está ausente? Esse aqui está ausente, essa aqui está presente. E tem essa pessoa aqui só para assistir. A doutora Maria Luísa está presente. No último. Tá. Esse próximo não. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, é o número 33, da Sala das 13h11, o AP 11.486.56/2014. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e o juiz convocado João Bosco de Barcelos Coura. Inscrito o Dr. Bruno Sobreira de Oliveira, pela gravada, que está ausente, e presente para assistir o senhor Donovan Duarte. Qual que é esse aqui? 11.410. Permito para a conclusão, conheço o agravo interposto e no mérito nego de provimento e indago se há divergência. De acordo. De acordo assim se também. decide. O 31 já foi? Não, foi não. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, é o número 41, da Sala das 13h11, o ROPS 11.919.97/2016. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e o juiz convocado João Bosco de Barcelos Coura. Inscrita a doutora Maria Luísa Pereira de Sá, pelo recorrente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Permito para a conclusão, eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamada, uma vez que é próprio e tempestivo, preenche os demais pressupostos de admissibilidade e, no mérito, nego-lhe provimento, adotando como razões de decidir a douta sentença recorrida, confirmando-a por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4 do diploma laboral consolidado. Indago, se você quer fazer uso da palavra. Sim, Excelência. É um tema que já vem recorrente aqui no tribunal, já fiz várias sustentações sobre ele, então não vou me alongar muito, porque nós gostaríamos, infelizmente, de insistir na questão, principalmente na questão do parcelamento do FGTS em relação à associação, tendo em vista que foi deferido, né, o depósito de FGTS à reclamante. Contudo, a associação ela possui um parcelamento de FGTS junto à Caixa, os depósitos estão sendo feitos de forma conjunta, né, mas nas datas de vencimento corretas, e não há esse parcelamento ele não causa nenhum prejuízo aos empregados da reclamada, tendo em vista que em qualquer necessidade de utilização desse FGTS nas disposições legais ou em caso de demissão, esses empregados eles podem requerer a individualização desses depósitos junto à Caixa Econômica Federal. E é
por essa razão, principalmente, que requeremos que não sejam dados os provimentos de depósito de FGTS, tendo em vista o parcelamento. E contando com relação às férias em dobro também, só reforçar a questão de que as férias elas foram gozadas nos períodos aquisitivos devidos. Então, não entendemos que não deveriam ser feitos, não deveria ser deferido esse pagamento em dobro, tendo em vista o gozo das férias. Muito obrigada. Pois é, só achar a sentença aqui. Despacho. Pois bem, a despeito do brilhantismo da sustentação, eu convido integralmente com a decisão de primeiro grau, o processo oriundo da Vara de Uberlândia, da eminente juíza Alessandra Duarte Antunes dos Santos Freitas, e ela foi bem clara aqui no que diz respeito ao FGTS. Eu vou pedir vênia para transcrever, para ler tal qual ela disse. Eu entendo que fundiário quer dizer respeito à reforma agrária, não fundo de garantia. Por isso eu estou falando, eu estou lendo tal qual ela está. O extrato fundiário, que quer dizer respeito à reforma agrária, tudo, não de fundo de garantia, não tem nada a ver com todas eles. O extrato fundiário comprova que a RE não realizou integralmente os depósitos fundiários. SIC. Ademais, o fato de a RE ter celebrado termo de confissão e parcelamento de dívida junto à Caixa Econômica Federal, por si só, demonstra a inadimplência fundiária. Ressalto por oportuno que o termo de confissão de parcelamento não vincula a autora nem lhe retira o direito de perseguir pela via judicial a regularização dos depósitos do FGTS, notadamente porque a autora não participou do ajuste contratual. Portanto, condena a reclamada a garantir a integralidade do FGTS do período laborado, observando para cálculo os meses faltantes apontados na exordial. É a minha proposta de voto. Indago-se a divergência. De acordo. Assim se decide. Muito obrigada. Boa tarde. Doutora. Maria Cristina? Agora, permitiria ingressar na sala da doutora Maria Cristina? Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta é o número 31 da Sala das 13/6, URO 12.140.65/2014. Votam o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito Dr. Mário Cláudio Gonçalves Robalo, pela segunda recorrente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Doutora Maria Cristina, por obséquio, apenas a conclusão. Pois não, senhor presidente. Eu conheço do recurso interposto pela autora e pelo réu. No mérito, dou parcial provimento ao recurso da RE para limitar a equiparação salarial com o Alisson de Oliveira Pereira até junho de 2011. Quanto ao recurso da autora, também dou-lhe provimento parcial para, letra A, determinar que a partir de junho de 2011, a apuração das diferenças salariais em razão da equiparação deverão ser observados todos os reajustes salariais ocorridos até o final do contrato, em face da irredutibilidade salarial. Letra B, reconhecer a natureza salarial da parcela quitada a título de vale-refeição, deferindo reflexo em férias mais um terço, 13º salário, FGTS e repousos. Deverá ser observado o valor de R$ 15 por dia trabalhado, entendendo-se para tal fim que a autora prestava serviço de segunda a sexta-feira.
Considera-se a frequência integral, salvo nos casos de ausência, férias e afastamentos devidamente comprovados nos autos. Mantém o valor arbitrado da condenação, porquanto ainda compatível. Eu não vou sustentar, só se houver alguma divergência. Estou de acordo. Não havendo divergência apontada, assim se decide. Muito obrigado. Aproveito a pedir desculpas a todos, que meu telefone tocou. Eu Não, esqueci. sem problema. Não, fica à vontade. Perdão. Obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta é o número 19, da Sala das 13/6, do ROPS 11.376/79/2016. Votam o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito Dr. Leonardo Henrique Maciel Barbosa, pelo recorrente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Doutora Maria Cristina, apenas a conclusão. Pois não, presidente. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo sindicato réu, porquanto satisfeitos os pressupostos legais de admissibilidade. No mérito, dou-lhe provimento para declarar a nulidade da sentença proferida, bem como os atos processuais praticados desde a audiência de ID número B4-CFD 13 e determinar o retorno dos autos à origem para que outra audiência seja realizada, notificando-se as partes e prosseguindo-se no feito como se entender de direito. Senhor presidente, aguardo o voto divergente. Não havendo divergência, sim se decide. Muito obrigado. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta é o número 8 da Sala das 13/11, o RO 10.647/94/2016. Votam o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrita a doutora Júlia Melo Camargos, pela recorrida presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelência. Doutora Maria Cristina, apenas a conclusão, por gentileza. Pois não, presidente. Eu conheço do recurso interposto pelo autor e, no mérito, nego-lhe provimento. Tem interesse em fazer uso da palavra, doutor? Eu gostaria de saber se há divergência, excelência. Havendo divergência, assim se decide. Muito obrigada, boa Cumprimento a tarde. minha eterna aluna. Ah, sou mesmo eterna aluna. Muito obrigada, professor. Parabéns, doutor. Tantos alunos, cada hora um. Essa aí era uma aluna querida. Cada hora um. Cada hora um. Vou contar, hein? Não é muito, são muitos. Essa aí foi minha aluna. Contar desde a escola. Tem umas que ficam Machado mais de Assis, próximas hein? da gente, né? Que você vai chegando na sala de aula, fica essa era uma delas, ficar próxima todo dia. Então, se contar desde o Machado de Assis. Não, pelo amor de Deus. Aí eles vão entender por que eu não fui embora ainda pra casa. Não é não? Não, de jeito nenhum. Essa aqui já é do doutora Maria Cristina. Qual já foi? É essa. 8, tá. Agora a sala de quem? Da doutora Paula. Doutora Paula Oliveira Cantelli. Agora a sala da senhora. Doutora Paula. Processo de relatoria da desembargadora Paula Oliveira Cantelli é o número 5 da Sala das 13/16, o RO 10.706/83/2015. Votam o juiz convocado João Bosco de Barcelos Coura e a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrita a doutora Ana Carolina Leão dos Santos, pelo primeiro recorrente presente. Doutora Paula apenas... desculpa. Doutora vai estar indo. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora Paula, por favor, apenas a conclusão, por gentileza. Boa tarde, doutora. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito do parcial provimento ao recurso do autor para determinar a repercussão das licenças-prêmio e APIPs convertidas em pecúnias ou indenizadas e da indenização a título de incentivo para o desligamento nos reflexos das horas extras deferidas. Ao recurso da ré, dou parcial provimento para determinar que seja observado o divisor 180 para o cálculo das horas extras deferidas ao autor. Bem assim, os eventuais períodos de afastamento ou ausências não justificadas do autor. Mantido o valor arbitrado da condenação, 25 mil, pois compatível.
Tem interesse em fazer outra palavra? Sim, gostaria. Com a palavra. Primeiramente, boa tarde, né, ilustres julgadores e todos os presentes. No caso aqui, eu reitero os termos do recurso do autor e gostaria de chamar a atenção aqui, para a questão do divisor, por se tratar de Caixa Econômica e pelo fato dos empregados da Caixa estarem vinculados aos acordos coletivos, e bem como a RH 035, que prevê o sábado como repouso semanal remunerado. Então, eu entendo, né, e peço para que seja mantido o divisor 150. Pois não, devolvo a palavra do relator. Eu vou me ater a esse ponto que foi levantado da tribuna, senhor presidente, e em face do julgamento do incidente de recurso de revista repetitivo de número TST-RR 849-83-2013-503-138, que aconteceu no dia 21 de novembro de 2016, o colendo TST entendeu que o divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário é definido com base na regra prevista no artigo 64 da CLT, sendo 180 e 220 para a jornada normal de 6 e 8 horas, respectivamente. Desse modo, de fato, eu até ressalvo meu entendimento pessoal, porque tenho entendimento tal qual da doutora. No entanto, tendo em vista esse julgamento do TST, eu dou provimento ao apelo da Ré para determinar que seja observado o divisor 180 para o cálculo das horas extras deferidas ao autor. Então, nesse sentido, eu mantenho a proposta de voto. Quem compõe a turma aí é o doutor João Bosco. Estou de acordo com a relatora. De acordo. Assim se decide. Boa tarde. Boa tarde. Processo de relatoria da desembargadora Paula Oliveira Cantelli é o número 8 da Sala das 13h16, o RO 11.027.93/2015. Votam o juiz convocado João Bosco de Barcelos Coura e a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito Dr. João Luiz de Amoedo Avelar, pelo primeiro recorrente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Doutora Paula, apenas a conclusão, por gentileza. Boa tarde, doutor João. Boa tarde, excelência. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito do parcial provimento ao recurso do autor para, primeiro, afastar a inépcia da petição inicial pronunciada na sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para conhecimento e julgamento do pedido relativo ao intervalo intrajornada suprimido. Segundo, afastar a prescrição total com relação à causa de pedir relativa ao não exercício de função de confiança e a consequente aplicação da jornada normal prevista no artigo 224, caput da CLT, determinando também o retorno dos autos à origem para que o pedido de horas extras excedentes à sexta diária seja julgado à luz dessa causa de pedir, prejudicada por hora o exame das demais matérias devolvidas nos apelos das partes. Doutor, o senhor está... Boa tarde. O senhor está... Pelo reclamante. Reclamante? Sim. Guilherme Rezende Borges, né? Exatamente, excelência. Eu tenho a palavra, então. Tem divergência? Será que não seria o caso, até para conduzir melhor, aguardar eventual voto divergente? Tem divergência. Seria o caso, Vossa Excelência? Pode anunciar a divergência. Pois não, presidente. A minha divergência é pontual, é com relação à pressão total, súmula 294, para a pretensão relativa ao pedido de alteração de jornada. Quanto aos demais tópicos do voto, eu estou de acordo com a relatora. Ok. Bem, excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais integrantes dessa egrégia turma, senhora procuradora, senhora secretária, nós estamos aqui, como já dito, né, defendendo as razões recursais do reclamante Guilherme. O processo não foi acompanhado por nós desde o início. Nós estamos agora em segunda instância e provavelmente em terceira instância, ao que parece, acompanhando esse caso. Pedimos que seja prestigiado o voto da nobre desembargadora relatora do que diz respeito ao afastamento dessa prescrição total que foi arguída, foi declarada em primeira instância. A questão já está
pacificada, inclusive, nos termos do voto da nobre relatora, pela SDI, do Coleno TST. Então, esperando que, em que pese a divergência, apesar da matéria ser de direito, nós esperamos que seja acompanhado o voto condutor de lavra de Vossa Excelência, desembargadora relatora. Mas aqui, além disso, tem alguns pontos que eu acho que merecem uma análise mais acurada, que dizem respeito ao recurso do reclamante. E são, no nosso modesto entendimento, 2 ou 3 pontos. O primeiro deles diz respeito à tese de interrupção da prescrição, que foi afastada, repelida pelo juízo de primeiro grau, em decorrência de uma ação cautelar visando a interrupção de protesto, feita pelos sindicatos bancários lá de Varginha e distribuído lá em Varginha. O que aconteceu exatamente? E aí, a matéria é de direito, mas ela envolve o novo Código de Processo Civil. A matéria é nova, que estamos aqui trazendo a apreciação de Vossa Excelência. A inicial desse feito é de 5 de agosto de 2015. A inicial dessa cautelar é de 18 de setembro de 2013. Então, caso acolhida essa tese de interrupção da prescrição, esses direitos voltariam de 18 de setembro de 2013, mais 5 anos, quer dizer, iria até 2008. Mas o que aconteceu? Essa ação cautelar, lá distribuída em Varginha, ela não foi juntada junto com a inicial. Realmente não foi. A inicial, como disse, é de 5 de agosto de 2015, e essa cautelar só foi juntada posteriormente, quando? Em 6 de abril de 2016, antes da instrução processual. Vossa Excelência sabe muito bem que o novo CPC vige desde 18 de março de 2016. E essa juntada ocorreu em 6 de abril de 2016. Portanto, já sob a vigência do novo Código de Processo Civil. O que entendeu o juízo de piso, vamos dizer assim? Olha, lamento, preclusão, tinha que ter juntado junto com a inicial, não juntou, não vou apreciar. E esse foi o fundamento para que não fosse declarada essa interrupção da prescrição. O que se discute no recurso, não tão profundamente como aqui, mas, de certa forma, não invocando todos esses argumentos, mas diz com todas as letras o seguinte: olha, não há menção expressa ao novo CPC, mas a tese é do novo CPC. E qual é essa tese que estamos aqui submetendo à apreciação de Vossas Excelências? Que diz o artigo 435, que é esse o ponto, é um dos pontos, o artigo 435 do novo Código de Processo Civil. Olha, a parte pode, sim, juntar a qualquer tempo um documento, não só aquele documento novo do CPC anterior, que nós sabemos que de novo ele não tinha nada, né? Mas o Código falava documento novo. Mas o novo CPC diz o seguinte: você pode sim, advogado, parte, juntar esse documento. Quando? Para contrapor determinados fatos que estão após a inicial, né, e documentos que foram conhecidos, disponibilizados às partes após a inicial. Pois muito bem. E aqui vem a tese. A arguição de prescrição feita pelo réu, no caso a reclamada, é uma possibilidade jurídica que o Código oferece ao reclamado, facultando-o a, em sua peça defensiva, arguir a prescrição. O que quer dizer isso? Que a reclamada pode ou não arguir a prescrição. É uma tese que está à sua disposição. Então, o que aconteceu aqui? E acontece invariavelmente na maioria dos processos, mas não em todos. As reclamadas, às vezes, e na maioria das vezes, se tem bons advogados, arguem a prescrição. E essa tese vem quando no processo? Ela vem na defesa. E é justamente ao se contrapor a essa peça defensiva, a arguição da prescrição, que o reclamante vem em contraposição a arguir o quê? A tese de interrupção da prescrição via protesto, via ação de cautelar. E é exatamente essa contraposição, com todas as vênias,
é que permite expressamente o artigo 435 do novo Código de Processo Civil. E mais, não só nesse caso, como já disse anteriormente, se a parte, no mesmo artigo 435, diz isso, olha, esses documentos conhecidos após a inicial podem sim ser juntados depois. O que aconteceu? Essa ação distribuída lá em Varginha foi distribuída por um sindicato de Varginha, na vara de Varginha. Esse reclamante, a inicial é clara, ele reside em Três Corações. O advogado que acompanhou esse processo é de Pouso Alegre, escritório em Pouso Alegre. Não tinha, obviamente, não tinha conhecimento, isso está muito claro nas razões recursais, não tinha conhecimento dessa distribuição lá em Varginha. E tão logo tomou conhecimento disso, ele sim, antes da instrução processual, junta essa ação cautelar, que está efetivamente juntada nos autos, expressamente reconhecido pela sentença. Então, também aqui, também por esse argumento, nós entendemos que há de ser conhecido, sim, essa ação, e apreciada e reconhecida, sim, a tese de interrupção dessa prescrição. E também uma questão que nós chamamos a atenção de Vossa Excelência, que decorre da inteligência da súmula 153 do TST. Matéria já simulada. A parte pode, até a instância ordinária, Vossa Excelência sabem disso muito bem, a parte pode, até a instância ordinária, arguir a prescrição. E é logicamente que se a parte pode, até a instância ordinária, arguir a prescrição, a outra parte pode, até a instância ordinária, arguir a tese de interrupção de prescrição. Verdade. É um corolário data vênia que nos parece muito razoável. Então, por que não? Por que não se reconhecer, seja pelo artigo 535 do CPC, seja pelo desconhecimento, como já dito, dessa ação, e seja por força da interpretação e da sistemática da súmula 153 do TST, por que não se reconhecer desses documentos que mais, desde que observado, e foi observado contraditório? Por quê? Porque não foi surpresinha jurídica. A parte juntou, no caso o advogado, o juízo recebeu, abriu vista para a outra parte, no caso a Caixa Econômica. A Caixa Econômica simplesmente falou, olha, não impugnou nada em relação ao conteúdo do documento, só disse o seguinte, está precluso, tinha que ter vindo junto com a inicial. O que eu quero dizer é que o contraditório foi respeitado. Então, por essa razão, senhora desembargadora e relatora, pedindo uma reflexão talvez mais aprofundada em relação a isso, envolve, como já disse, o novo Código de Processo Civil, envolve a inteligência da súmula 153, porque só a reclamada pode arguir até a instância ordinária e o reclamante não. Não faz sentido, data vênia. Esperamos, então, que seja apreciada essa tese e provido recurso nesse aspecto. E um outro ponto, de fato, não sei como foi abordado no voto de Vossa Excelência, mas há um pedido de horas extras após agosto de 2014. A sentença não deu horas extras após agosto de 2014, dizendo, com base na testemunha, vamos dizer assim, que teria sido muito firme, segundo a sentença, falando que os registros de ponto, no caso da Caixa Econômica se chama CIPOM, eles refletiam, a partir de então, a real jornada de trabalho do reclamante. Essa é a tese que foi prestigiada pela sentença. E qual é a tese do reclamante em recurso que nós estamos reiterando dessa tribuna? Pois bem, quando o reclamante pediu, e foi deferido, a juntada daqueles relatórios APCs. Esses relatórios APCs são aqueles relatórios que mostram o momento do login e logoff dos sistemas lá de cada reclamante, vamos dizer assim, de cada bancário lá no seu computador. Juntou-se e aí abriu vista para o reclamante, e o reclamante, então, impugna esses relatórios. Se vocês podem ver aí no ID F3DFB70. O que faz o advogado lá em primeira instância? Pega cada dia por amostragem, mas são vários, a data que consta do login e do logoff, que está lá, que a Caixa Econômica juntou,
e a data que consta no CIPOM, que, teoricamente, era o momento que ele começou a trabalhar e o momento que ele saiu. E as divergências são muito grandes, data vênia. Por exemplo, nós vamos falar agora, depois de agosto de 2014. Está aqui. Por exemplo, vamos pegar agosto de uma vez. Agosto, no dia 4 de agosto. De acordo com o CIPOM, teria saído 5h34 da tarde. De acordo com o relatório APC da Caixa, foi desligado 23 horas e 29 minutos. No dia 5, 17 horas e 17 minutos, teria saído da Caixa. Logoff do sistema, 22 horas e 43 minutos. No dia 6, quer dizer, nos 3 primeiros dias, frequência, saiu da Caixa 16h54. Logoff, 23 horas e 4 minutos. E por aí vai. Tem setembro, tem outubro. Isso está bem detalhado numa planilha de Excel, dia a dia, com o desligamento do sistema e a saída do empregado. Então, nós estamos chegando à conclusão que essa testemunha que falou lá perante o juízo sobre juramento, que realmente aqueles horários do CIPOM que seriam verdadeiros a partir dessa data, nós estamos dizendo que não são verdadeiros. Porque a prova documental rebate a prova oral. Na verdade, ela não rebate, ela desmente categoricamente, com todo respeito. Eu estou com a devida vinda aqui. Por essas razões... Não estou interrompendo a sustentação, não. Vamos apreciar primeiro o problema da prescrição, que se for colhida a tese da eminente relatora, o processo é retornar à origem para apreciação da sustentação do senhor aí. Perfeito. O senhor está entendendo? Lógico. Só por questão de economia. É porque eu não sabia se ia ter outra oportunidade, porque se aí um vota aí eu já... Eu estou falando que aqui no caso, se for acolhida, eu devolvo a palavra para o senhor. Mas eu já... Você entendeu? Perfeitamente, Você entendeu excelência. a conotação, né? Está perfeito, excelência. Hein? Qual a sugestão? Não, é apenas uma mera observação, que de qualquer maneira, salvo melhor juízo, esse processo volta para a primeira instância, que a doutora acolheu por 2 motivos. Pela inépcia, né, doutora? Primeiramente. E pela prescrição. E eu estou acompanhando na questão da inépcia, então ele volta. E eu fico vencida só na questão da prescrição. Então, assim, salvo melhor juízo, de qualquer forma ele volta à primeira instância, né? Porque, e como o doutor João acompanha, salvo melhor juízo, a doutora Paula, o voto da doutora Paula passa como está e eu fico vencido só na parte prescricional. O resto eu acompanho a eminente relatora. Faz sentido. Não teria necessidade de sustentação. A decisão, por maioria, vencida, que mantinha respeitar a sentença que declarou a prescrição total. Então, a conclusão vai ser assim: deu provimento parcial ao recurso do autor para, 1, afastar a inépcia do pedido da petição inicial pronunciada na sentença e determinar o retorno dos autos de origem para conhecimento e julgamento do pedido relativo ao intervalo entre a jornada do suprimento. 2, afastar a prescrição total com relação à causa de pedir relativa ao não exercício da função de confiança e a consequente aplicação da jornada normal prevista no artigo 224, determinando o retorno dos autos à origem para que o pedido de horas excedentes à sexta hora seja julgado à luz dessa causa de pedir, prejudicado por hora o exame dos demais matérias devolvidas nos apelos das partes. De toda forma, fica preservada. Já não está antecipada a sustentação, né? Se estiver aqui na presença, a gente lembra dos detalhes aí. Muito obrigado, viu? Desculpa, então, tomar o tempo de Vossa Excelência. Foi só por essa questão de lógico. Que eu estava vendo. Perfeito. Já estava registrado aqui. Tá certo. Então, tá certo. Boa assim tarde a todos. doutor. Obrigado. Prazer, doutor. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor João. Doutor Escárcio, tá bem? Tá ótimo. Muito bem mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Aliás, eu dei aquela vez. Você deu também? Eu não tenho visto, tem muito tempo que eu não vejo. Tá muito bem. Obrigado. Um abraço lá também. Obrigado, doutor.
Processo de relatoria, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, é o número 15 da Sala das 13h16, o RO 11.440.07/2015. Votam o juiz convocado João Bosco de Barcelos Coura e a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito o Dr. Pedro Jairo Cornélio Matos, pelo primeiro recorrente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutora Paula, apenas a conclusão, por gentileza. Cumprimento o doutor Pedro Jairo e conheço dos recursos ordinários interpostos pelo autor e pelo réu. Não conheço da adesão da segunda ré ao recurso ordinário do primeiro réu, por ilegitimidade processual. No mérito, dou parcial provimento ao apelo do autor para afastar a declaração de incompetência quanto aos pedidos de, primeiro, reparação civil de diferenças de benefícios de previdência complementar e, segundo, repasse de contribuições à Previ, ambos formulados em face do primeiro réu, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento das pretensões mencionadas, evitando-se a supressão de instância, prejudicado, por ora, o exame das demais matérias devolvidas no recurso do primeiro réu. Tem interesse em fazer uso da palavra, doutor? Quero saber se tem divergência. Tem. Tem. Eu gostaria de ouvir. A minha divergência, senhor presidente, com a Pois devida não. vênia, é meramente pontual também com relação à incompetência da Justiça do Trabalho. Eu fico vencida e mantenho a respeitável sentença de primeiro grau. Pois não. O senhor tem interesse em fazer... O terceiro votante acompanha a relatora. O senhor tem interesse em fazer sustentação oral da incompetência? Tenho. E de outros? Não, somente da incompetência. Então não tem problema, não. Assim se decide. Vencida a eminente juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, no que tange a incompetência da Justiça do Trabalho, uma vez que mantinha a sentença de primeiro grau. Certo. Agora tem um recurso do réu. O senhor está defendendo para quem? Eu preciso... Ela já pronunciou. Retorna para a origem. Está ótimo. Tá ok. Está voltando. Muito obrigado. Retorna a origem. Eu aceito. Ficou prejudicado. Está ótimo. Até logo. Boa tarde. Boa tarde. Dá licença.